Bom, pessoal, sobre a máquina de solda tem essa pecinha aqui que oxidou bastante. Eu acho que não vai valer a pena tentar recuperar essa peça, que já está bem oxidada. Então, minha intenção é fabricar uma peça nova no torno. Eu estava pegando as medidas, não é nada que exija uma precisão extrema, então eu fiz as medidas no paquímetro mesmo. Coloquei tudo aqui, né? Aqui a gente tem uma rosca M10, 1.5, né? Aqui um ressalto aqui de 3 milímetros com um diâmetro de 21,5. Aí a gente tem essa parte principal aqui que tem um diâmetro de 16 milímetros. E aí medir também o comprimento, né? Aqui a gente tem um pedaço de 14 milímetros que tem um diâmetro de 10 milímetros. E aqui dentro a gente tem uma rosca fêmea M6 por 1 milímetro. Então peguei todas as medidas. Agora eu vou pegar o material aqui. Eu estou pensando em usar um desses parafusos aqui mesmo, para poder não precisar gastar um tarugo para uma peça pequena. De repente esse parafuso aqui já vai ter o tamanho suficiente para estar fabricando a peça. Bom, comecei aqui o processo de fabricação da peça aqui, né, da máquina de solda. Tirei aqui os fios da rosca, né, do parafuso que eu estou usando como material. E acabei descobrindo que na verdade a peça é um pouco diferente do que eu pensei. Essa peça, esse ressalto que estava aqui, né, na verdade não era um ressalto, era uma arruela que enferrujou tanto que meio que grudou na peça, né? Então eu arranquei ela. No final das contas a peça é mais simples ainda. Basta eu esquecer esse ressalto aqui. E o espaço desse ressalto vai ser um pouquinho mais dessa rosca M10 1,5. O parafuso já está próximo aqui do diâmetro, né? Se eu não me engano está 16,5 aqui. Então agora basta deixar no diâmetro máximo e ir trabalhando aí as outras partes da peça. Só para mostrar aqui, ficou meio tarde, não vou terminar hoje, também não sei se eu tenho o macho do M6 aqui, mas torneei aqui a parte externa da peça. Então deixei aqui já pronto, deixei com sobra, né? A parte de trás aqui para fazer a rosca M10 e a parte da frente aqui que eu vou cortar esse excesso, né? Mas falta furar aqui para poder fazer a rosca M6. Mas a parte externa tá faceada. Não deu para filmar muito o processo ali de tornear, mas é uma peça simples aqui. Deixei um pouquinho de sobra para depois eu fazer um acabamento melhor com a lixa. E é isso. Agora eu tenho que fazer a rosca daqui. E essa daqui eu tenho que comprar um macho para fazer, só que essa daqui é uma rosca esquerda. Então talvez eu não tenha aqui, eu tenha que comprar. Eu vou fazer agora a rosca do final da peça, né? Esse daqui. No caso essa rosca aqui, que é uma rosca M10 1,5. Então eu já coloquei aqui as engrenagens do torno na configuração para o passe de 1,5, que é 45, 80, 20. As engrenagens 45, 80, 20. Já está tudo montadinho. Eu vou fazer agora um pequeno vão aqui, para ser a área do final da rosca, né? Para não ficar batendo aqui a ferramenta no ressalto. Então esse finalzinho da rosca aqui vai ser um pequeno vão que eu vou fazer aqui. E aí eu vou fazer o primeiro passe bem fino. Eu pintei aqui a peça. O certo seria usar uma tinta de traçagem. Eu peguei uma caneta ali só para quebrar um galho, para fazer o primeiro passe bem fino e conferir que a rosca está mesmo no passe de 1,5. Estando tudo certinho, começa a fazer a usinagem da rosca aqui desse final da peça. Bom, me deparei com a situação aqui, fui montar a pastilha. Eu comprei essa pastilha já tem um tempo. Pastilha para fazer rosca, né? Acho que é RR16, se eu não me engano, o código dessa pastilha. E me dei conta que talvez esse porta-pastilha que eu tenha não seja apropriado, né? Ele é apropriado para a pastilha TNMG, né? Ele fica bem rente, mas eu acho que vai dar para usar. Então agora eu vou fazer aqui a primeira marcação. Eu vi que aqui o espaço que eu tenho no final da rosca é bem curtinho, então eu vou ter que ficar bem esperto aqui para não passar e bater a porta-ferramenta.
Eu vou usar o desengate aqui do carrinho. Se você já assistiu o vídeo anterior que eu fiz sobre o TDI e roscas no torno, vocês vão ver que para esse passo de rosca que eu vou fazer, o meu torno é um BV20L, o passo do fuso dele é de 3 milímetros. Então, como eu vou fazer uma rosca de 1,5, eu posso desengatar e engatar o carrinho aqui tranquilo, que quando eu engatar ele de novo, ele sempre vai pegar a rosca no mesmo lugar. Então, para poder ter mais segurança aqui, na hora de fazer a rosca, ao invés de eu desligar a máquina, né, que aí eu ainda tenho um pouco de movimento do carro principal, eu posso desengatar e ele vai parar de se movimentar na hora. Então, eu vou fazer o primeiro passo aqui. Um e meio. Tá batendo certinho. Então, podemos continuar. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui a peça finalizada do suporte do rolo de arame. Essa aqui é a peça nova, essa aqui é a peça antiga. Eu até fiz um passe aqui para arrancar um pouco daquela ferrugem grosseira que estava aqui. Ainda ficou um pouquinho, né? Mas eu não resisti ali ficar aquela ferrugem. Mesmo que eu não vá usar a peça, eu quis tirar um pouco da ferrugem superficial aqui, que não era tão superficial. Essa é a peça nova. Então eu fiz aqui a rosca de M10 1,5 para essa porca aqui, que vai travar ela na moldura lá na carcaça da máquina de solda. Vai precisar de 3 arruelas que eu vou comprar novas, né? E aqui eu travo ela na carcaça com essa porca e as arruelas. Então já tá tudo certinho aqui. Desse lado a gente tem um furo com uma rosca M6 1mm. Na peça original essa rosca é uma rosca esquerda, que é justamente para o parafuso ele não soltar, né? É uma rosca invertida no caso, né? Porque o rolo de arame girando pode acabar forçando essa porca a soltar, né? Só que como ela é uma rosca esquerda, o movimento do rolo de arame vai apertar mais a porca, não vai ter o risco de soltar, né? Então, na hora de fazer a peça nova, eu acabei decidindo fazer uma rosca convencional, porque ia acabar sendo caro eu ter que comprar um kit Marshall para rosca esquerda, só para isso, né? Então eu fiz uma rosca tradicional, rosca direita, e aí para poder não ter esse problema da rosca soltar, toda vez que eu for trocar o rolo de arame, que não vai ser algo tão frequente assim, eu provavelmente vou colocar um Loctite, né? De baixa resistência, um trava-rosca, né? Para poder deixar essa rosca travada e ela não soltar com o movimento do rolo de arame. Isso daí vai ser um inconveniente que eu vou acabar tendo porque eu não fiz aqui a rosca esquerda, né? Eu fiz uma rosca direita. Mas a peça está funcional, já não tem toda aquela corrosão que tinha na peça original. O acabamento não está perfeito, eu deixei até um pouquinho de sobra aqui de material, não está na medida exata, tá talvez alguns décimos de milímetros maior, que aí eu posso fazer um acabamento aqui com a lixa. Mas a peça já está pronta, agora é só fazer a montagem na máquina de solda. Bom, então vamos seguir com a montagem da máquina de solda. Comprei arruelas novas para colocar aqui o suporte que eu fabriquei para o rolo de arame. Depois eu penso em fazer algum acabamento aqui, ou uma oxidação negra para poder proteger de corrosão futuramente, mas no momento eu vou montar como está e depois eu desmonto para fazer esse tratamento aqui para não ter corrosão nessa peça. Então eu coloco uma arruela aqui, passo aqui até encostar do outro lado. Do outro lado aqui, coloco uma arruela também. E
encaixo a porta. Eu faço aqui o aperto. Depois eu vou fazer a chave e fazer o aperto, mas tá aqui. Montado o suporte do rolo de arame. Bom, agora vamos montar a placa secundária que fica aqui em cima. Guardei os parafusos aqui embaixo. Vou tirar os parafusos primeiro, com cuidado para não perder. E depois colocar ela na posição correta, que é essa aqui. Como eu falei anteriormente, é bom tirar foto para você lembrar qual que é a posição de cada peça. Bom, montado e parafusado aqui é a placa secundária. Só garanto que tem um vão ali entre a placa e o parafuso, né, para não ter problema de energizar o parafuso. Apesar que nessa placa aqui, se eu não me engano, não passa corrente muito alta, né, porque é a placa principal que tem um transformador ali que vai liberar corrente para solda, né. Então, mas mesmo assim, a gente tem que ter um bom isolamento aqui da placa, então ali dá para ver que tem um vão, não está encostando. Então, tá montada aqui a placa, agora eu só vou reconectar os conectores. Os conectores aqui da alimentação da placa principal. Aqui do controle desculpa, aqui em cima. Do controle do motor, do rolo de arame. Ainda faltam aqui os fios da tocha. Aí a gente tem aqui dos potenciômetros. Deixa eu ver se é melhor passar por cima, acho que é por aqui melhor. Tem esse aqui, são os conectores dos potenciômetros. Esse aqui vamos passar por baixo também. E esse aqui é aqui. Isso aqui, faltou o aterramento da placa. Espera um segundo que, se eu não me engano, o aterramento é... Deixa eu ver. Se eu não me engano, é aqui em cima. Então, vou ter que desparafusar isso aqui para poder colocar o aterramento da placa aqui em cima. Então, fica para depois. Aqui a gente tem esse conector aqui da placa também. E esse conector aqui. Prontinho. Tudo travadinho. Só falta aqui agora o aterramento. Eu vou parar a filmagem para poder soltar e prender o aterramento aqui. Bom, então está concluída aqui a montagem da máquina. Restaurada, reformada. Conectores novos. Placa limpa. Os conectores da tocha MIG trocados. Tudo devidamente limpo. Reformado aqui também o suporte do rolo de arame. Fabricado um novo, colocado no lugar. Tudo montado. Pintada a carcaça. Agora pronta para testar. Por enquanto não vou montar a tocha MIG. Não tem necessidade também, só se eu for usar ela, né? Mas por enquanto eu não vou montar ela, depois eu monto. Dá para testar na parte de eletrodo, né, convencional. E vou deixar aí uma foto do antes e depois. Acho que ficou bem legal. Agora é só testar para ver que tá tudo funcionando direitinho. E tá pronto para uso a máquina. Então a última coisa que ficou faltando, montar a carcaça aqui. Como eu vou demorar para montar a tocha MIG, eu resolvi já montar a carcaça para não correr risco de perder os parafusos. Mas então montada a carcaça já está pronta a maquininha. Já está pronta para uso. Restaurada, trocadas as peças, pronta para ser testada e ser utilizada novamente.
Aqui eu encontrei também essas pecinhas, que elas vão aqui, né, nos conectores da tocha MIG, são apenas para você conseguir conectar e desconectar com mais facilidade, né? Com a própria mão você conectar ela ali. Estão bem oxidadas, então eu vou ver se eu consigo uma reposição. Caso eu não consiga também não tem problema, dá para conectar o conector da tocha MIG com a própria porca aqui, não tem problema, só fica menos prático, né? Mas eu vou ver se eu consigo uma reposição. E é isso, a maquininha tá pronta. É importante que quando for utilizar ela a primeira vez, né, como é uma máquina que trabalha com correntes altas, é uma máquina perigosa, né, você testar o isolamento com o multímetro, né, quando for ligar ela, não ficar encostando na carcaça, não se arriscar, e sempre estar medindo aqui se tem alguma fuga de carga, se de repente algum isolamento aqui foi danificado. Então quando for ligar, medir aqui se está tendo fuga de voltagem aqui da carcaça, alguma fuga de carga, e estando tudo certinho, que eu acredito que vai estar, porque não foi mexido em nada muito complexo, a máquina vai estar pronta para uso.